Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. Glória a Deus. No versículo 25. Glória a Deus. Mateus 6, 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações, fala comigo, preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu porém vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos. Paizinho querido, aqui está a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa direcionar-nos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades. Que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós, Pai. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado nesse lugar. Amém. Irmãos, fala comigo, a Bíblia é uma continuação. Então, se você pega e começa a ler o livro de Mateus, você vai entender, primeiramente, a origem de Jesus. Você começa a entender que quando o Senhor escolhe, que o Espírito Santo escolhe uma jovem, os historiadores dizem que Maria possivelmente tinha 13 anos de idade. Ela era comprometida com José. E na Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ela e a engravida, e traz, e gera, e Jesus é gerado ali. Mas, como eu disse, a Bíblia é uma continuação, então a história continua. Jesus começa a entrar no ministério, passa pelo batismo, ele começa a entrar no ministério e começa a juntar discípulos, pessoas, para andar com ele, para estar com ele, para que o chamado do Pai se manifestasse na vida dele. Ele vai ao batismo, ele passa pelo batismo, por 40 dias ele vai ao deserto. Depois daqueles 40 dias que ele é tentado pelo diabo, no capítulo 4, ele vence Satanás e fala: eu me retiro daqui, porque ele não tem nada de mim. Ele é questionado no seu ministério e começa a juntar pessoas para caminhar com ele, para estar com ele. E o Senhor Jesus começa a fazer algo, como o irmão Fábio disse aqui. Não era cura física. Você não vai encontrar nenhum discípulo que foi curado por Jesus de uma enfermidade. Você pode procurar aí dentro dos 12. Eu não me lembro de ter visto Jesus curando Pedro, Jesus curando Tiago, Jesus curando Bartolomeu. Jesus veio fazer uma cura, sabe aonde? No caráter da pessoa. Jesus veio para curar o caráter. A maior enfermidade que o ser humano pode ter na sua vida está relacionada ao seu caráter, aquilo que você aprendeu como certo
E quando você se depara com a mensagem da salvação, você fala, mas não é assim? Não é dessa forma? Não, não é dessa forma não. Por que o pastor não contou então para mim, que quando o jovem, o filho pródigo estava perdido da casa do pai, quando voltou o pai se alegrou, mas o pai falou, agora você vai ter que se readaptar à casa. Você ficou tantos anos longe, e agora você vai ter que se readaptar à casa. E quando que o pastor fala isso? Quando o pastor começa a ensinar a palavra. Então a Bíblia é uma continuação, não é vir para Jesus. A gente prega aqui na igreja, venha como está, mas não permaneça como está. Não é assim, Bruna? A gente vem para Jesus, a gente vem como está, mas a gente precisa chegar aqui e começar a aprender a palavra. E Jesus, ele começa aqui no capítulo 5. No capítulo 5 ele já faz o primeiro sermão, que diz o sermão das bem-aventuranças. E ele começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cristão precisa ser pobre de espírito. Aí na rua fala que é a pessoa que tem a cabeça fraca, né? Não é isso? É isso, Jane? Não é isso? Pobre de espírito é cabeça fraca. Mas é lá na rua, no Senhor Jesus, essa pessoa que dá crédito à palavra de Deus, ele pertence ao reino celestial. E Jesus vai falando, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Vai na rua, na terra, aí a gente escuta que quem pode mais chora menos, né? O cristão, ele é diferente. E aí ele vai falando, bem-aventurado quando nós somos perseguidos. E lá no final do versículo 12 ele diz assim, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas. E ele vai ensinando, que primeiramente, principalmente vocês que foram batizados agora, primeiramente é assim. Primeiro você tem um encontro com Cristo, você passa pelo batismo, e agora você vai aprender a palavra. Você vai aprender, não é cura. Deus veio para curar, Deus veio para abençoar, Deus veio para restaurar, eu sei disso. Mas o primeiro tratamento que o Senhor faz conosco é no nosso caráter, irmãos. É na nossa vida. Porque nós viemos do mundo, nós estamos aqui nessa terra, e nós somos influenciados pela mídia. Você vê uma notícia, você vê um comentário, e você é alimentado por aquilo que parece ser verdade, mas é mentira. E a mentira muitas vezes prevalece. Porque você não deve ser bem assim não, né? Talvez é loucura do pastor, é coisa de missionário, de evangelho. Não, a Bíblia tem uma linha, irmãos, ela continua. Então o Senhor começa a falar sobre o sal da terra, sobre o cumprimento das leis, o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento falso, o olho por olho, o amor aos inimigos. Aí ele começa, agora vocês vão aprender a orar. Ensina a oração do Pai Nosso no capítulo 6. Diz a oração modelo, fala sobre o jejum, que foi falado aqui nessa noite. Fala sobre aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você entendeu? Então, Deus vai trabalhando com a gente. E quando ele chega no versículo 25, ele vê que a igreja está ansiosa. Tem alguém que é ansioso aqui? Só eu? Tem bastante, Jesus. Está vendo aí, Senhor? O Senhor vê que a igreja está ansioso, está ansiosa. E qual que é a preocupação da igreja? Comer, beber e vestir. Era a preocupação. Será que mudou daquele tempo para agora? Vamos falar, está chegando o Natal aí. Tem gente preocupada com roupa aí? Confessa, irmão, confessa. Só é a Ruth, então? Só você, Ruth. A Nicole também. Olha, mais gente, está aparecendo mais gente. Então a gente se preocupa com aquilo que nós vamos vestir. Tem alguém que já ficou preocupado que o dinheiro não sobrou, não dá para fazer compra aí? Né? Já teve isso aí também, não já? Então o Senhor começa a ver que na igreja existiam esses problemas, essas dificuldades. E Ele começa a tratar com os seus discípulos. Por quê? Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Nós precisamos entender que no Evangelho o Senhor vem e dá a provisão. Quando? Quando você sossega o seu coração.
quando nós sossegamos diante do Senhor. E ele fala: por que vocês andam ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir? E ele começa a falar: mas vocês não estão vendo os passarinhos? Eles não juntam em celeiro. Eles estão aí vivendo quantos milhares de anos? Estão perseverando aí, andando, caminhando, voando para lá, para cá, e Deus alimentando os passarinhos. E ele fala assim: vocês são mais preciosos do que os passarinhos. Sabe por quê? Porque eu estou preparando um grupo. Jesus falando para os seus discípulos, está falando conosco nessa noite. Eu estou preparando um grupo que não vai ficar aqui na terra, mas que vai morar no céu. Então, se vocês ficarem ansiosos, preocupados, vocês vão deixar a fé de lado. Vocês vão começar a viver a razão. E a razão tira nós do céu, irmãos. Porque se nós começarmos a enxergar o Evangelho pela razão, nós perdemos o céu. Nós perdemos. Porque o céu não é razão, o céu é fé. O céu é aquela... Você tá servindo a Deus, você está na igreja, está servindo o Senhor, tem a prática sua cristã. Mas se o Senhor vinha até você, eu estava pensando aqui, viu meu pai cantando aqui. Eu falei: meu Deus. Eu pensei naquilo, sabia? Viu, Débora? Eu pensei. Eu tenho convicção, irmãos, da minha vida, mas eu tenho muito mais do meu pai. Eu tenho convicção que se Deus chamar nesse momento, porque acho que o desejo dele era ser recolhido aqui em cima. Você sabia disso? E eu ficava dali, falei: meu Deus, será que ninguém vai segurar ele? E eu olhava para a Débora, eu olhava para a Ruth estava olhando para outra Ruth, e aí eu fiquei assim, querendo largar o violão para correr aqui, o John está filmando dali. Porque, irmãos, é essa a preparação que Jesus queria para os seus discípulos. Esquecer daquelas coisinhas, que roupa, comida. Isso aí Deus vai prover para nós, irmãos. Você que esteve preocupado que algum dia você não ia ter dinheiro para fazer compra, para você comer, você morreu de fome? Não morreu, Deus dá um jeito. Você que não tinha uma roupa nova para vestir no Natal do ano passado, morreu por causa disso? Não morreu, não tem problema isso não. Essas preocupações elas precisam, não precisa passar pela nossa mente, mas de modo a não ocupar isso, ocupar o nosso coração com isso. E Jesus vai falando para os seus discípulos, e ele diz no versículo 33: antes, porém, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Sabe por quê? Ele fala: os gentios, agentes da terra, procuram se vestir bem, comer bem, se alimentar bem, ter a provisão. Os homens da terra que estão caminhando para o inferno, eles têm isso. Porque quem não está andando com Deus, irmão, não está caminhando para o céu não, viu? Você pode até gostar muito do seu parente, gostar muito do seu amigo, mas você tem que levar para ele a palavra da salvação. Nós precisamos levar isso. E Jesus estava procurando ensinar os discípulos que iam pregar o Evangelho, que porventura chegou até Carapó, chegou até mim, por causa desses homens que Jesus ensinou lá. Falou: ó, primeiro é o reino, viu? Fala comigo: primeiro é o reino. Jesus ensinou para eles que primeiro é o reino de Deus. Que como o ímpio tinha, os filhos de Deus também tinham. Os filhos de Deus também tinham. Não precisava andar ansioso, não precisava andar preocupado, que Ele ia suprir cada uma de nossas necessidades. Amém? E ele fala assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Porque na vida, vocês que são novinhos aí, que estão começando a vida, é bem claro. O irmão Nestor chegou aqui em Carapó, precisava de uma casa, estava pagando aluguel, e Deus promoveu algo na vida dele, ele tem uma casa. Só como ele falou aqui, viu, jovens, ele construiu a casa dele, mas ele não cessa de ter luta, viu? Talvez você tenha uma realização, você consegue um carro, você compra um carro,
Parece que ali é o final. Não, ali pode ser o começo. Por isso que a prioridade deve ser o reino. Lembra, Giza, quando você vinha para a igreja e voltava a pé, morava ali na Vila 70, lembra? Ia de carona com alguém. Aí hoje você tem um carro, você tem uma família formada. Deus abençoa a vida de vocês. Mas acabou as lutas? Não acabou. Lento engano eu achar, irmãos, que tudo acabou, está tudo... Não, nós vamos ter problemas, desafios. A Bíblia diz que os cristãos são mais do que vencedores. Sempre eu falo aqui na igreja, o que é vencedores? É vencer dores. É vencer dores. Então, não é melzinho na chupeta, não, irmãos. Você está sendo forjado como discípulo do Senhor, como alguém que vai herdar o reino, mas que vai ter que vencer aqui na vida. Vencer as dificuldades, vencer as perseguições, vencer aquelas pessoas que injuriam, falam mal de você, caluniam você, dizem mal da sua família. Você tem que vencer como cristão. A lei acabou. O Senhor falou para ele, ó, lembra do olho por olho, dente por dente? Deixa eu voltar ali, só um pouquinho, eu estou acabando já. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, matou ou morreu? Na lei de Moisés era essa. Eu, porém, vos digo, não resistais aos homens mal. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Misericórdia. Eu não quero andar com pessoa que vai querer bater na minha cara, irmãos. Você quer ou não? Então fuja das más companhias. Porque as más companhias uma hora pode querer te bater na sua cara. E talvez não é um tapão não, é chamar você de idiota, de burro, disso, aquilo, de alienado. Fuja disso aí. O Senhor fala assim, se alguém quiser levar-me ao tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que te quiser pedir emprestado. Vocês sabiam que estava escrito isso na Bíblia? Né? Irmãos do céu, até isso o Senhor se preocupou em que a igreja se ajudasse um ao outro. O Senhor estava formando um bom caráter na vida dos cristãos daquela época. E o Senhor ministra ao meu coração que a Bíblia é uma continuação. Eu não posso parar por aqui não. Depois começa a aparecer os milagres. Sabe na vida de quem? De quem foi consertado, foi voltado à olaria e feito de novo. Nós estamos aqui na moenda do Senhor, ó, sendo trabalhado por Deus. Cada reunião, cada culto, nós estamos aqui, o Senhor está moldando, trabalhando em nossas vidas, aperfeiçoando para o encontro com Ele nos ares. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, que o Espírito Santo possa estar ministrando mais e mais na sua vida. Amém?